Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa escola. Louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe todos que vão participar conosco desta aula. Que seja uma bênção na sua vida, amém? E que Jesus possa nos edificar nesse encontro, amém, queridos? Deus abençoe a todos. É uma alegria estarmos juntos, né? Louvado é o nome do Senhor. Estou aqui em BH, Minas Gerais, visitando aqui a família da minha esposa, Elisete, e também participando com o pastor Afonso, da nossa igreja em Nova Sintra. Hoje vou estar em Lafayette, com os irmãos de lá. Amém? Deus abençoe. Quero orar para iniciarmos esta escola. Você que está nos assistindo, né? O Wesley está aí. Deus abençoe, pastor Wesley. Muito bem-vindo. E nós estamos aqui alegres ainda com as alegrias de ontem do casamento da Rose e o Fábio. Foi um momento muito feliz.
Depois eu vou pedir o pastor Ed para dar pelo menos um flashzinho da festa logo mais. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela noite de paz que nos concedestes. Abençoa os irmãos que já estão comigo, aqueles que vão entrar depois através, ó Senhor, louvado seja o teu nome. Através dos grupos, abençoa também, Pai, que essa escola seja uma bênção, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos, pedindo as tuas bênçãos para o nosso caderno de oração, Pai. Que os teus filhos que ali colocam os seus pedidos sejam abençoados pelo Senhor. Pai, nós oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, vamos cantar o 545 do nosso cantor cristão, este louvor que abre sempre as nossas escolas. Amém? Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, as novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Os jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando em santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos já com a nossa escola no ar. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós queremos hoje estar estudando com vocês sobre um assunto muito importante, que é o assunto sobre fé. Fé é a nossa força motora, não é? Sem fé, não é? Como diz lá no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você busca o Senhor, então você precisa saber que é preciso se aproximar de Deus com fé. Sem fé não é possível agradá-lo, não é isso? E todos que alcançaram o Senhor o fizeram através da fé. Amém, queridos? Então nós já vamos estar agora abrindo a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com vocês outro texto, como já falamos, né? O nosso tema, ele está aqui no livro de Romanos. Eu quero ler, né, sobre fé do nosso pai da fé, que foi Abraão. Eu quero ler com vocês Romanos 4, 1 a 13, tá bom? Você abre aí a sua Bíblia
e vamos estar meditando agora em Romanos capítulo, como dissemos, né? O capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 13. É um versículo que fala sobre a experiência da justificação de Abraão. Não foi obras, ele foi justificado pela fé. É isso que Paulo trata aí, não é isso? É importante nós estarmos meditando neste versículo. Vamos ler? Eu disse Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Nós vamos fazer uma reflexão pequena aqui nesse texto, onde fala da justificação de Abraão. Diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Eu termino. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Queridos, a fé, ela de fato nasce no nosso coração, como está lá no livro de Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então você, a sua fé, a nossa fé, ela vem exatamente porque nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela. E quando nós cremos, nós tomamos posse das promessas, não é? Então nós vamos passar agora a fazer uma meditação, uma reflexão no texto que nós escolhemos para este momento, não é? Então está aqui. Portanto, que diremos dos nossos antepassados, ou do nosso antepassado Abraão? Se de fato ele foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça independente de obras.
né? Então aqui nós estamos repetindo o texto que nós já lemos e nós vamos passar agora às considerações. A fé verdadeira é a convicção de fatos que se não veem. A verdadeira fé conhece e aceita a palavra de Deus, que possui uma certeza profunda e inabalável de que tudo que está revelado nela é a verdade. A fé verdadeira não apenas confia, mas também tem certeza. É uma coisa muito séria, porque se você é um pregador do Evangelho, se você prega sobre Jesus, se você prega sobre a salvação, você tem que ter fé, ter certeza de que você está falando. E eu digo sempre que o homem precisa de ter uma experiência com Deus, uma experiência viva, uma experiência sobrenatural com Deus, para que ele pregue, para que ele faça a obra de Deus com mais convicção. Porque às vezes nós vivemos assim, não está escrito, eu acredito, mas qual é a experiência que você tem com Deus? E as nossas experiências nascem exatamente quando nós passamos provações, lutas, não é? Louvado seja o nome do Senhor, irmã Zileia, aí, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Aí é que nós começamos a pregar com mais convicção, não é? Porque nós vimos Deus. Eu imagino que quando Saulo de Tarso, que perseguia a igreja de Deus, ele teve um encontro com Jesus, foi um encontro sobrenatural. Aquela voz soou, aquele clarão soou, não é? Ele ouviu, ele não via, mas ele ouviu. E ele vai perguntar: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Você vai ver que ali Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus, e esse encontro fez com que ele tivesse uma nova vida, a vida dele foi transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque a fé que ele perseguia, ele passou a pregar. Mas ele teve uma experiência, e não foi uma, muitas experiências ele viveu com o Senhor. Então está aí, a fé verdadeira não apenas confia, mas também tem certeza. Ela tem certeza absoluta de coisas que se esperam. O crente que possui a genuína fé foi convencido de que as coisas que ele não pode ver, elas são reais. Como está escrito lá em 2 Coríntios 4,18, não atentando nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Coisa maravilhosa, não é? Glória seja ao nome do Senhor. A fé verdadeira não duvida da veracidade dos acontecimentos passados narrados pela palavra de Deus. É muito interessante você ver e pregar o que Deus fez de sobrenatural no Antigo Testamento. Mas você tem que crer naquilo. Agora você não pode crer só que aquelas coisas aconteceram no Antigo Testamento, que aconteceram para quem as viveu. Você tem que ter a sua experiência pessoal com o Senhor. E essa experiência é como está lá no livro de Hebreus, no capítulo de número capítulo 13, versículo 8. Deixa eu ver se eu estou dando certo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, não é? Hoje e eternamente, né? Está aqui, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus que fez maravilhas, Ele continua fazendo maravilhas. Deixa eu dar um bem-vindo aqui também a Rosimeire Alves. Um abraço, querida, bem-vinda. Não é? Porque enquanto você não tiver essa experiência pessoal com o Senhor, você vai pregar e dizer: eu creio. Eu me lembro um dia que o Senhor disse para mim que um paralítico ia andar numa cidade de Tiros, 388 quilômetros de Belo Horizonte. Eu nunca tinha visto um paralítico andar, mas o Senhor me deu sinais, me deu respostas. E quando terminou o culto do sábado à noite, o senhor Geraldo, que foi levado, não é, para a reunião, voltou andando para casa. Falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você trabalha no reino de Deus, mais Deus se revela a você como Deus presente.
E quantas maravilhas o Senhor tem feito através daqueles que estão ativos no seu reino. Também não pode haver dúvida nos acontecimentos futuros que ocorrerão segundo as suas promessas, porque se você vive a realidade de Deus no presente, você está sendo preparado para o que há de vir. Então a verdadeira fé, ela é dom de Deus. A fé verdadeira não nasce de sinais ou das evidências de milagres. Aqueles que crucificaram Jesus não conseguiram crer, mesmo estando diante do maior milagre de todos os tempos. Quando souberam de sua ressurreição, rapidamente eles trabalharam para escondê-la e se negaram a crer que ele realmente era o Filho de Deus. Está registrado lá em Mateus 27, 11 a 15. O 11 diz: Jesus foi posto diante do governador, aqui é antes da sua crucificação, não é? E este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. O verso 12: acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Isso significa que a fé salvadora não é fruto da vontade do homem caído, mas é resultado da ação do Espírito Santo em um coração regenerado. Também é verdade que a maioria das pessoas diz crer em Deus, porém elas não creem no verdadeiro Deus, conforme é revelado nas Escrituras. Elas criam para si versão de divindade que não corresponde ao Deus da Bíblia. Isso acontece por causa de sua própria natureza pecaminosa. Elas estão cegas pelo pecado e mortas espiritualmente. A menos que o próprio Deus opere algo no pecador, mudando a inclinação de seu coração, dando-lhe uma nova natureza, ele não continuará crendo no erro e na mentira. Por isso é que somente aqueles que nasceram de novo, receberam o dom da fé da parte de Deus, são habilitados a crer no único Deus que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, crer e confiar. Eu gosto muito dessa comparação. Está aqui também o nosso superintendente, diácono Cosmo Ramos de Oliveira. Pai do Senhor, querido, está aqui em Belo Horizonte. Mas olha, no próximo domingo, se Deus quiser, vamos estar aí na nossa escola. Hoje você ainda marca a minha falta aí, mas justifica. Mas no próximo domingo vamos estar aí, querido. Seja bem-vindo. Então, nós precisamos crer, mostrar que cremos quando confiamos, não é? Porque todos dizem, eu creio em Deus, mas é na hora das provas, na hora das lutas, na hora das dificuldades que você mostra que você confia, não é? A palavra confiar exige fé, não é? Quando eu vejo Jó passando aquela prova terrível que ele passou, não foi fácil, não é? Porque Jó, misericórdia, aquele homem passou por uma prova que eu vou dizer a vocês, não é fácil não. Aquele homem perdeu tudo. Não é? Um dia ele perdeu toda a família, 10 filhos, perdeu todos os bens, ficou pobre. No dia seguinte perdeu a saúde. Ele, além de não ter filhos, não ter bens, ainda ficou sem a saúde. Mas assim mesmo você ainda vai encontrar ele levantando o dedo para o céu e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e esses olhos o verão, não outro. É na prova, é na dificuldade, queridos, que você não se abala, porque como diz a palavra de Deus, os que estão plantados na casa do Senhor são como a palmeira, e palmeira, ela nas grandes ventanias, ela se inclina, vai até o chão, mas quando o vento passa, ela retorna
né? E continua normal, porque ela tem raízes, né? Que faz com que ela suporte o vento, vá até o chão. Quem olha diz, ela quebrou. Quando o vento passa, ela levanta. É como o crente, a luta vem, mas ela passa. E o crente permanece, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, queridos, a fé e a confiança, ela deve estar ligada no homem. E para você manter a sua fé viva, você precisa de estar tendo uma vida de oração, uma vida de prática da palavra, porque o mundo procura te afastar do Criador, tira de você exatamente aquilo que você mais precisa cultivar, que é a sua fé viva. Quando eu vejo o apóstolo Paulo já nos seus dias finais, está lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A nossa fé, ela tem que estar viva em nós em todos os instantes para nós podermos enfrentar as nossas lutas e não desanimar. Então, querido, está aí. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de estar sempre firmados no Senhor e na força do seu poder. Jamais desistir, jamais parar, mas estarmos sempre firmes, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? Eu continuo aqui. Saiba o que significa nascer de novo. Olha só. Mas se a fé é um dom de Deus, a atividade e a responsabilidade de crer é uma resposta humana, não é? Deus, a palavra diz, está lá no Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você crê, então você não vai se abalar. Definitivamente, não é Deus quem crê no lugar do homem. A explicação dessa relação entre a fé como um dom de Deus e a resposta do homem ao crer é facilmente percebida nas Escrituras. Neste ponto também há uma íntima ligação entre fé e arrependimento. O Novo Testamento declara que somente pode crer que Jesus é o Cristo, aquele que for nascido de Deus. Está lá em 1 João, não é? Capítulo 5, versículo 1. Sim, é o próprio Deus quem faz brotar a fé verdadeira no coração do homem por meio de sua palavra proclamada. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? A verdadeira fé, ela vai resultar em obras. Já falamos que o simples assentimento intelectual não significa uma fé verdadeira. A fé genuína, necessariamente, será acompanhada de uma vida vivida de acordo com a verdade em que se crê. Neste caso, a verdade é a palavra de Deus. O grande objeto da fé é Cristo. É nele que a tua fé tem que estar repousando, é nele que a tua fé tem que estar embasada. Você não pode estar crendo em homens. Às vezes Deus usa um homem pela sua misericórdia e nós achamos que esse homem é perfeito, que ele é incapaz de errar. Quantos homens das Escrituras contam que cometeram atos tremendos, não é verdade? Mas a palavra de Deus da vida deles não pode ser descrita pela falha dele, não. E quando o homem acerta nas mãos de Deus, não é o homem, é Deus através dele. E quando um homem erra, porque errar é no homem, somos todos sujeitos a erros, é ele que errou, não a palavra de Deus e não o que Deus usou para ele fazer. Então, como diz o texto, portanto, aquele que crê verdadeiramente procura ser cada vez mais semelhante a Cristo. Amém? Logo, as boas obras realizadas pelo redimido não indicam seus próprios méritos, mas servem de evidência da autenticidade de sua fé. Se alguém que se diz crer
não demonstrar em sua vida as virtudes do Espírito Santo, na verdade, ele não crê realmente, não é? Por isso, Tiago escreve que a fé sem obras, ela é morta. Está lá em Tiago 2,17. Entenda o que é o fruto do Espírito Santo. Porque se uma árvore boa, ela dá frutos bons. Uma árvore má, ela vai dar frutos maus. Então, não pode um crente cheio do Espírito Santo, meditando na palavra, guardando a palavra, a vida dele vai ser uma vida que vai alegrar todos que estão à sua volta e vai edificar e vai trazer outros para o Senhor, que é isso que acontece. Vamos lá, a importância da fé salvadora. Primeiro, a fé é a base de nossa redenção. É unicamente através da fé que somos justificados por Deus. Está lá em Romanos 1, 17, 3 e 5:1. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo escreve, né, que a salvação é pela graça mediante a fé. Está lá em está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém? Então continuo. É pela fé que compreendemos as obras de Deus e temos conhecimento do seu propósito, lá em Hebreus 11:3. Sem fé genuína, ninguém é capaz de agradar a Deus e nem mesmo de crer que ele existe. Às vezes eu encontro pessoas que foram crentes ou que ainda estão na igreja fazendo coisas que eu digo, mas você acredita em Deus? Claro que eu acredito, mas se você acredita, sua vida, o seu testemunho não está mostrando que você acredita. Então, crer em Deus é viver de acordo com os seus ensinamentos, não é? É ter uma vida transformada. Como é que eu vou pregar que seja sábado se eu ainda estou carregado de vícios e de coisas que destroem o ser humano? Porque o pecado, ele serve para destruir exatamente a tua comunhão com Deus. O que está escrito lá em Isaías 59, 2? Que faz divisão entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados. Não é? É pela fé que podemos agir segundo a vontade de Deus. A fé genuína implica em total dependência e obediência ao Senhor. Hebreus 11, do 8 ao 29. Ter fé verdadeiramente significa abandonar toda a confiança em nossos próprios recursos. Ter fé significa apegar sem ressalvas às promessas de Deus. Significa olhar para Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Está lá em João 3,16. A fé tira o homem de si mesmo e o coloca em Cristo. Por isso, aquele que tem fé está em Cristo e Cristo nele. Está lá em João capítulo 15, verso 4, né? Aqui nós vamos aproveitar um comentário de Rosana Barros. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que se não veem. Vamos lá. Falar de fé é um desafio devido à natureza particular desse dom. Por mais que tenha se tornado uma palavra de uso comum e uma expressão de motivação, a fé bíblica envolve não somente um estereótipo social, mas um compromisso e ação. Conforme o versículo acima, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. A Bíblia, a mensagem, é a esperança viva, é crer para ver. Essa história de crer para ver é a única forma de se ver de fato, não é? Porque aquela doutrina que Tomé quis pregar, não é isso? Se eu não vir, de maneira nenhuma crerei. Mas a grande verdade é que as pessoas que não creem podem ver, mas ela ainda duvida. Fé não se explica, fé se experimenta. Não tente explicar fé, viva e mostre pela sua experiência pessoal. E foi com base em experiências
que esse capítulo foi composto. Experiências que comprovam a base da fé e confiança no poder de Deus. Se fizermos uma pesquisa pública perguntando se as pessoas confiam em Deus, certamente que entre o público cristão teremos um percentual de praticamente 100% de respostas positivas. No entanto, o estudo de Hebreus 11 nos fornece informações suficientes para concluirmos que nem todos que afirmam confiar em Deus, de fato confiam. Coisa muito séria, não é? Porque confiar é preciso estar revestidos de fé, como já dissemos, não é? A pessoa diz, eu confio em Deus, você confia? Eu creio e confio. Mas você só vai provar que você confia em Deus e tem fé em Deus nas grandes provas. Porque nas lutas, nas provas, nas dificuldades, é que você vai mostrar o Deus que você tem na tua vida e que você confia. Não é? Como diz aquele hino, né? Eu não te adoro pelo que tu faz, eu te adoro pelo que tu é. Então, se faltam as coisas, eu vou continuar adorando, glorificando ao Senhor. Ter fé em Deus inclui confiança plena em seus propósitos, mesmo que estes sejam contrários às expectativas pessoais e à opinião geral. O autor relata, por exemplo, a experiência de Noé, que, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, é o verso 7, contrariando todo o mundo antediluviano, que o taxou de fanático e de louco. Abraão deixou sua terra e a casa de seu pai para ir a um lugar que ele não conhecia, sem falar no disparate de caminhar 3 dias até o monte para sacrificar o próprio filho. Atitude que aos olhos humanos são difíceis de se conceber, mas que foram reais e impactaram a história deste mundo. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, ter aquela fé, cantar, adorar, louvar, mesmo nas horas das provas, nas horas das lutas. O crente está na casa de Deus, rapaz, você está passando essa prova, agora eu não olho a prova, agora eu vim adorar o meu Deus, aleluia, glória a Deus. Aí você mostra, aquilo contagia os outros, mas fulano que está vivendo aquela luta, aquela prova, e ele está ali adorando a Deus, mostrando que o adorar a Deus é maior do que as provas que ele pode enfrentar, não é? Porque Deus valoriza muito tudo isso, porque a fé não é algo que se professa da boca para fora, mas que se consuma em atos de um verdadeiro adorador. Pois foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho, suas vidas deixaram um legado de fé nas promessas eternas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quantos hoje estão dispostos a abandonar suas aspirações pessoais e egoístas para se render à vontade de Deus? Quantos agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial? Glória a Deus! Quantos de nós teríamos a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego de permanecer em pé enquanto o mundo se prostra perante a falsa adoração? Ah, amados, fé não se trata de uma confissão de palavras, mas de atitudes. Glória a Deus! Percebem que a obediência é o resultado da fé? Isso é uma coisa muito interessante, não é, queridos? Pela fé, Abel obedeceu. Pela fé, Enoque foi obediente. Pela fé, Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Moisés obedeceu, permanecendo firme, como quem vê o que é invisível. Pela fé, Israel continuou marchando, atravessando o Mar Vermelho, como por terra seca. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Pela fé, homens
e mulheres de Deus, dos quais o mundo não era digno, é o verso 38 do 11, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtendo, contudo, a concretização da promessa, é o verso 39. Eles morreram na fé, aguardando a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Suas vidas manifestavam estar procurando uma pátria. Oh, glória a Deus! Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus tem um lugar preparado para todos os que o buscam. Aleluia! A obediência é tão somente o resultado de uma vida impulsionada pela fé. A fé que atua pelo amor. Está lá em Gálatas 5:6. Se eu amo o Senhor, eu creio que Ele existe. E se eu amo e creio em sua existência, confio em seus propósitos para a minha vida e o obedeço. Compreende? Os exemplos de fé do passado precisam ser vistos no presente, a fim de que ainda em nossa geração alcancemos o glorioso futuro. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de outros heróis da fé que não temeram entregar a própria vida pela confiança no Deus ao qual servia em suas promessas imutáveis. Mas termino deixando registrado o supremo exemplo da palavra do pastor Morris, que diz: a obediência resulta somente pela fé, porque Jesus é nosso poderoso exemplo. Ele viveu e efetua suas obras mediante o poder que lhe vinha de cima. Está lá em João 14:10. E não por algum poder inerente. Ele veio a este mundo não apenas para morrer por nós, mas para pregar, para pagar a pena pelo pecado, mas também para mostrar-nos como viver dependendo de um poder superior. Eu confesso aos irmãos, minha vida é uma eterna dependência de Deus. Não tenho recursos humanos, mas nunca me faltou, aleluia, os recursos que vêm de Deus. Jesus levou uma vida de obediência exclusivamente pela fé e tornou-se o maior argumento para provar-nos que somos convidados a viver como Ele fez, em obediência pela fé. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, é muito forte essa palavra. Vamos guardar no coração, queridos, e saber que o nosso Deus, aquele que prometeu, nunca vai nos deixar sozinhos, não é? Muitas das vezes já me encontrei em apertos que deixa qualquer pessoa fora de si, mas eu olhava para Ele e o meu socorro vinha dEle. Por isso que está no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho uma alegria muito grande, viu? E a minha alegria é essa, de saber que o Senhor nunca, mas nunca mesmo vai nos deixar só, mas está sempre conosco. Ele está do teu lado e pronto para te ajudar, pronto para te abençoar, né? Porque é como está lá em Isaías, né? Isaías vai falar um texto, ou fala um texto muito maravilhoso, 64:4. Nunca se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, não é? Nós já estamos caminhando para o encerramento, mas eu ainda quero orar com você, amém? A minha internet aqui não está boa, caiu aqui uma parte, e então eu quero, nesse momento, orar, agradecer a tua presença, você que esteve comigo até agora, amém? Estamos já encerrando, estou me preparando para ir para Conselheiro Lafayette, onde eu vou passar o dia um pouco distante daqui de onde que eu estou exatamente em Santa Maria, né? A residência da Elisete. Estou aqui
Aqui estou sendo muito bem tratado, graças a Deus, e abençoado também. Mas vou passar o dia em Lafayette, pregar à noite, estar com eles lá, e aí só volto já quase de manhã, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês, no próximo domingo a nossa escola será ao vivo, e estaremos à tarde também na nossa escola da nossa sede, né? Cosmo Oliveira está aí, Deus abençoe, querido, muito bem-vindo. Estou orando para encerrar e Deus vos abençoe. Depois o pastor Hélio vai colocar os louvores, né? Ele vai colocar um flash da nossa festa ontem ali, né? no Nova Cinta, onde fizemos o casamento. E foi uma bênção muito grande, participamos do casamento. Quem efetuou o casamento foi o pastor, o pastor local, o pastor Tiago, o pastor Afonso também. Nós também participamos com a oração, mas foi uma festa muito bonita, simples, mas a presença de Deus era muito forte, e é a presença de Deus que nos alegra. Amém, amados? Então Deus abençoe grandemente, não é? E o próximo domingo estaremos aqui. Não sei se vou conseguir transmitir o culto de logo mais, que eu não sei como é o sinal de internet lá, que eu estou tendo dificuldade de internet, mas creio que Deus é poderoso e vai nos abençoar. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, e eu oro agora para encerrar. Mas antes de encerrar, deixa eu conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Meus parabéns. Deus te abençoe grandemente, amém? E nós queremos citar com você o Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, amém? Louvado é o nome do Senhor, e que o Senhor seja glorificado e nós possamos adorá-lo com as nossas vidas, amém? Vamos orar, que Deus abençoe. Quero lembrar que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, né? E ao nosso grupo aí de São Miguel Paulista, próximo à sede, não esqueça que às 16 horas começa o nosso culto com a nossa escola bíblica. E eu tenho certeza que tem um assunto muito importante para esse dia, essa tarde, e à noite o culto de ofício divino também. Estou ausente, mas na próxima semana já estaremos presentes nos trabalhos. Oremos e um abraço a vocês todos, em nome de Jesus. Obrigado pela companhia. Amém? Glória a Deus. Pai Celeste, muito obrigado por essa escola, pelos momentos que passei com os teus filhos. Abençoa aquilo que esse pequeno servo não pôde transmitir, que o Senhor complete por sua misericórdia e graça. Prepara-nos para a noite, para os trabalhos, para a viagem que eu vou fazer agora para Conselheiro Lafayette. Leva-nos na tua paz, abençoa, fica com os que ficam e vai conosco. Oramos assim, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.
e oficializando essa união na presença do Senhor. E para essa união entre o Fábio e a Rose, é necessário ter uma aliança. E essa aliança, os dois carregarão toda a vida. Ela é um símbolo. Ela não tem começo, ela não tem fim. Que assim seja a aliança de vocês dois. E para orar pelas alianças, vou convidar meu pastor Afonso. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento maravilhoso em que nos encontramos na tua presença, Pai. Meu Deus, e sem a presença do Senhor, não estaríamos aqui realizando aqui a cerimônia aqui do casamento do Fábio da Rose. E em minhas mãos está, ó Deus, essas alianças, que é o símbolo da união deles, ó Pai. E que a unção do Senhor venha a ser derramada sobre essas alianças agora, Pai. E eles vão colocar, Seu Deus, nos seus dedos, Pai, como um pacto que eles fazem nesta noite, na Tua presença, Pai. Selando, Seu Deus, a união deles e que o Senhor esteja confirmando a bênção sobre a vida desse casal, Deus. Que o Senhor esteja abençoando eles. Que eles sempre, ó Pai, venham olhar para essas alianças, se lembrar, ó Deus, desse pacto, ó Deus, desse pacto com o Senhor, diante, ó Deus, do teu altar, da tua presença, aqui, ó Deus, do sacerdote, das testemunhas presente, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, este casal, para que eles vivam uma vida, meu Deus, na tua presença, desfrutando, ó Deus, das fontes das águas vivas, meu Deus, que nessa noite é derramada sobre a vida deles, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, eu convido o Fábio a fazer junto comigo. Durante essa troca de alianças, perante o Senhor, você vai falar a Rosa. Fábio, Roberto Lima, aceita você, Rose Jesus, Souza como minha legítima esposa, prometo te amar, respeitar na saúde, na doença, e na pobreza, na riqueza, por todos os dias da minha vida, até a morte do seu Pai. E essa aliança com você. Aceita você como meu Fábio, como Roberto, como meu legítimo prometo te amar, respeitar na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, firme esse compromisso com o Fábio. Quero orar pelos noivos, depois dessa união, dessa confirmação. Gostaria de convidar o pastor Gênesis para fazer essa oração pela vida dos noivos.
aqui agora na tua presença, Pai. Assim nós oramos e nos abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso. E na igreja agora como um casal. Que Deus possa abençoar vocês. Perante ao Senhor, perante a igreja. Pela pastoria. Quanto?